livro é de contos, mas a escrita é tão leve e sensível que parece poesia. Assim, é a obra Contos e Microcontos, da escritora capixaba Sara Verfluit. Em um projeto sem compromisso, Sara juntou seus contos e se inscreveu em um processo seletivo de incentivo à cultura. E o resultado não podia ser melhor. Foi premiada na categoria Autor Estreante. Olá, começa agora mais um programa Um Dedo de Prosa, o nosso espaço aqui na TV Alice para falar sobre literatura. E hoje o programa Um Dedo de Prosa está recebendo a escritora Sara Verfluit. Sara, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Sara, nós estamos com seu livro aqui, Contos e Microcontos, um livro lançado recentemente, 2013. E eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como que começou esse trabalho. Como que começou o trabalho do livro? Do livro. Bom, eu comecei o curso de letras na UFES em 2008 e desde então eu vinha já escrevendo, mas nada pensado para publicação, né? E acho que a existência dos blogs hoje em dia facilitam isso, né? Facilita isso, a gente consegue publicar a qualquer momento, né? E eu acho que foi por aí que eu comecei mesmo, né? A possibilidade de ser lida, mesmo que por poucas pessoas ou só por amigos, né? Me fez pensar mais na forma de escrever, né? Me fez refletir sobre a linguagem e o curso de letras também, obviamente, me deu essa oportunidade de começar a trabalhar com a escrita de uma forma mais comprometida, digamos assim. Então a gente pode dizer que no seu caso caminhou junto mesmo com sua vida acadêmica. Isso. Mas você escrevia antes? Então, eu escrevia antes sem compromisso, né? E aí, a partir do momento que eu me vi no curso de letras, que foi também algo bem... eu diria, de repente, assim, eu diria que não foi também muito pensado. E quando eu me vi no curso, né, eu acabei tendo um comprometimento maior, né, com a linguagem, com a experiência, com a literatura também. Antes não havia essa ideia de publicar mesmo na internet, né? Era uma produção mais descomprometida. Isso. Mas já eram contos que você escrevia? Não sei te dizer. Não sabe nem o que era. Não, eu escrevia, simplesmente, né? E aí os contos surgiram mesmo, os contos pequenos, digamos assim, surgiram mesmo numa necessidade de publicar no blog, né? A gente sabe que hoje em dia as pessoas não entram na internet muito interessadas em ler, assim, grandes textos, né? Coisas longas, né? Isso. Uma leitura mais rápida. A correria, né? A urgência de informação, isso tudo compromete mesmo a literatura, a própria literatura. E aí eu achei uma forma, né? Uma solução para que alguém pudesse me ler, né? Digamos assim. Não sei se deu muito certo, mas eu consegui criar um acervo de contos aí para conseguir a publicação na Secult, né? Isso justamente que eu ia te perguntar, Sara. Quando que esses escritos, né, que foram para a internet, que foram trabalhados aí durante a sua faculdade, quando que você teve o estalo de que isso pode virar um livro? Quando eu tomei conhecimento do edital da Secult. Da Secretaria de Estado da Cultura. Isso, a Secretaria do Estado, todo ano ela publica editais, né, de incentivo à difusão da cultura do Espírito Santo e no momento que eu tomei conhecimento disso, eu pensei que poderia acontecer, não no primeiro momento, porque eu achava que ainda era muito imaturo, né, os textos ainda estavam num grau assim de desenvolvimento, mas Você aconteceu. quis testar, né?
exatamente. E você foi contemplada nessa primeira vez, né, que foi, na verdade, foi o processo de 2011, não é isso? O livro foi lançado em 2013, mas você participou do processo seletivo de 2011. Como foi participar desse processo? Olha, Gabi, eu acho que eu não estava muito preparada para isso, né? Eu soube através de um colega, né, da UFES, e já estava muito próximo já do término do edital e do prazo, né, do edital, e eu só tive tempo de juntar os textos, levá-los e esperar, mas eu esperei também sem muita perspectiva, né? Tanto que eu fui avisada que eu tinha ganhado o concurso, eu não estava esperando, não sabia nem a data do resultado, né? Eu não sabia. Então, para mim, não foi um processo muito penoso, porque eu realmente não acreditava, né? Você não tinha muita expectativa? Não tinha, nenhuma. Quer dizer, a gente sempre tem, né? Não vou poder falar também aqui, mas eu participei, é óbvio que existia alguma expectativa. Mas a minha expectativa era conseguir ser lida e conseguir ali uma avaliação de pessoas já capacitadas para isso, né? Porque até então só amigos que chegavam até mim falavam, e aí eu precisava de uma outra posição, né? De um outro olhar, né, Isso. sobre aquilo que você estava escrevendo. Exatamente. E quando seu livro ficou pronto, né, passou pelo processo seletivo, ganhou, demorou um pouquinho, né, até esse lançamento, mas o lançamento veio em 2013. Muitos autores que conversam comigo aqui no programa, eles falam que depois que o livro fica pronto, eles têm um pouco de vergonha de pegar e ler, né, ou de ver outra pessoa lendo. Aconteceu isso com você? Muito. Muito porque são os primeiros, né? E eu acho que também, particularmente, né, as pessoas não tinham, muitas pessoas não sabiam que eu escrevia. Familiares, né, pessoas mais próximas até não sabiam, porque eu realmente levava isso como algo natural. Eu tenho meus cadernos, escrevo, mas eu não preciso ficar falando isso para as pessoas, né? E aí, no momento que eu ganhei, surgiu assim uma surpresa coletiva, eu diria, e ele demorou muito a ser lançado também. Então, aquela expectativa, né, do primeiro livro, isso frustra também, mas aí, no momento que ele estava pronto, dá um frio na barriga, né, porque aí eu já tenho a certeza de que realmente o livro está indo para tudo quanto é lugar, né, assim, para várias mãos que eu não conheço até. Então, é complicado. Eu tenho um pouco de receios a respeito disso, mas faz parte, né? Não tem jeito. E você tem uma autocrítica com aquilo que está no livro, porque você comentou que talvez, né, era uma produção um pouco imatura e tudo. Hoje, assim, que já passou um tempinho, né, depois do processo de você ter ganhado, quando você pega, você vê você tem essa autocrítica de falar, nossa, eu podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, ou o que eu estou produzindo hoje está melhor? Uhum. Tem isso? Tenho. Eu tenho essa autocrítica, não consegui terminar de ler o livro depois que ele foi lançado. Engraçado que todo mundo fala isso, que depois que lança o livro, antes lê várias vezes para revisar, depois que lança, não lê. Exatamente. De novo. Não sei, talvez seja um distanciamento que eu procuro ter. Eu acho que agora o livro é de quem lê mesmo. E eu tenho recebido muitos comentários, né, muito, assim, enriquecedores para mim, que é óbvio que agora eu tenho outro olhar para o livro, né, um olhar que acumulou aí, né, dos comentários. Mas eu sou muito crítica, então eu acho que talvez eu tenha melhorado com esse tempo, né? E agora há mesmo a preocupação de que as pessoas podem me ler, né? Então eu acho que com esses contos eu não tive tanta essa preocupação, né? Então acho que eu
acho que os contos não são tão bons eu gaguejei, assim. Né? Mas tudo bem. Eu acho que os contos não são assim incríveis, mas faz parte de um processo de pelo amadurecimento, qual eu estava passando. De melhora mesmo dentro da sua produção literária, né? Pelo que os autores falam, sempre aqui é normal esse processo, tá, Sara? Tá, obrigada. Mas faz parte, não tem jeito, né? Você já adiantou um pouquinho que eu ia te perguntar, mas só pra gente reforçar. Apesar do livro ter sido lançado há pouco tempo, né, 2013, a gente está aí em 2014, você já percebeu uma resposta dos leitores ou ainda está cedo para falar disso? Não, eu já recebi bastante, inclusive, mais do que eu imaginava. A internet é muito interessante nesse sentido, né? A gente tem, assim, uma resposta imediata, se a gente quiser, né? Se a gente procurar isso. E eu não sou muito disciplinada na questão do blog, né? Eu não sou fiel aos leitores do blog, mas eu mantenho ele na rede e além das pessoas que receberam o livro, né, no lançamento ou por conta aqui, né, da proximidade, eu disponibilizei, assim, eu me coloquei à disposição mesmo das pessoas que queriam o livro. Então, o livro já foi para São Paulo, já foi para o Rio, por minha conta mesmo, né? Porque eu mandei. E a resposta é imediata, chega por e-mail, chega por Facebook, e até é surpreendente, assim, né? Contos que eu achava que não iam surtir tanto efeito, assim, né? Que o meu olhar é diferente mesmo, né? Então, é surpreendente e eu tô gostando. Você tá satisfeita? Tô. Tá boa a resposta, tá positiva? Quando não é positiva, também é boa, né? Porque faz parte, eu acho. Então, eu gosto de receber qualquer tipo de comentário. E os comentários negativos também me ajudam muito, assim, para as próximas escritas, né? Esses contos que estão no livro estão no blog também? Agora eu coloco alguns trechos deles, mas eu já disponibilizei o livro inteiro, né? Na íntegra, na internet. Então ele está em formato digital também. Isso é muito interessante, assim, muitos autores, né, estão utilizando a internet para colocar não mais pedaços, né, dos livros, mas o livro inteiro. Foi uma decisão sua disponibilizar o livro? Foi uma decisão minha, porque devido ao processo, né, da Secretaria de Cultura, eu não posso vender o livro, né? O livro, a quantidade de exemplares que eu recebo eu também não posso vender. E eu acho que a internet, ela, assim, nesse sentido, ela só favorece, né? Então, algumas pessoas que estão longe, né, querem ler, mandam e-mail, falam, e eu acho que é necessário, sim. E por você ter passado por esse processo de seleção, né, de incentivo cultural, não sei se você tem esse olhar, mas eu tenho, que é muito mais de dar acesso do que de ganhar em cima disso. É por aí mesmo, né, Sara? Eu acho que sim. Eu acho que, assim, se houver próximos livros e se forem vendidos, eu vou disponibilizar na internet da melhor forma possível, assim, porque eu acho que a literatura tem essa necessidade, né? É óbvio que a gente precisa ter uma renda e tudo, mas ser lido eu acho que é mais importante, assim. Vem primeiro, né? Talvez você precise ser lido para depois, de fato, ganhar com isso financeiramente. Eu acho que sim, levar a literatura para as pessoas é mais importante. Sara, a gente vai fazer um intervalo, mas eu ainda tenho muito bate-papo pela frente, tá? Tá bom. Bom, o programa Um Dedo de Prosa vai fazer um rápido intervalo, mas já volta. Você não saia daí.
Estamos de volta com o segundo bloco do programa Um Dedo de Prosa, que hoje está conhecendo um pouquinho do trabalho da escritora Sara Verfluet. Sara, você já contou um pouquinho para a gente o processo de lançamento do livro, que você passou aí por um processo da Secretaria Estadual de Cultura, né, um edital de incentivo. Eu queria agora saber, de fato, sobre os contos. Os contos que estão no livro, eles seguem alguma ordem? Eles falam de um tema em comum? Como é que você organizou isso? Eles não seguem uma ordem. Eles têm ali, talvez, algum ponto em comum entre eles, né? Mas eu acho que eu não procurei uma ordem, não. Eu dividi o livro também. As pessoas me perguntam isso, por que eu dividi o livro e tudo. Em quantas partes? Em 2 partes, né? Dia e noite. E acho que na parte do dia eu procurei mostrar uma escrita mais clara mesmo, né? E na parte da noite, algo mais misterioso. Mas eu acho que isso perpassa todo o livro. A minha escrita não é muito clara mesmo, no sentido de que eu procuro, às vezes, trazer uma ambiguidade, né? Eu acho que o leitor, ele pode, talvez lendo alguns contos, né? O leitor pode pensar a respeito do final, por exemplo, né? Ele pode resolver por si só. E a respeito dessa divisão também, eu acho que é uma interpretação que cada um faz ao final do livro, né? A Bernadette Lira fez a dela e eu acho que isso eu deixo isso a cargo do leitor também. E o livro traz também muitas memórias, né? Lembranças de infância, que acho que eu carrego comigo também, né? Que é difícil separar também, né, o pessoal e escrever uma coisa completamente... Eu acredito que o escritor coloca um pouco de si, né? Tem que colocar, né, Sara? Claro, sem dúvida. Acho que sim. Eu não consigo fazer essa separação não, viu? Talvez seja pelo fato mesmo de que eu lido com isso da melhor maneira possível, né? Acho que é muito natural. E então eu acho que o tema mesmo não existe, um tema, né? Eu acho que existem coincidências ali dentro, né, com um conto ou outro, mas eu falo de tanta coisa que eu acho que eu não conseguiria, assim, dar um tema para o livro. São inspirados em coisas do cotidiano mesmo, talvez Isso. A gente possa dizer. Isso. O conto, ele tem um pouco disso, né, de pequenas coisas que podem servir de inspiração. Acontece dessa maneira também com você? Isso, exatamente. Eu não tenho um horário para escrever, né? São situações que ocorrem, né, na nossa vida e aí eu pego assim pequenos pontos e tento desenvolver. Ou às vezes o conto já está pronto, né? É só colocar no papel. E eu costumo ter mesmo essa vontade de escrever mais sinteticamente, porque a gente vive uma realidade meio fragmentada, né? E eu acho que é um reflexo mesmo do que eu vejo, né? E você escreve ou tem vontade de escrever algum outro estilo, de repente poesia, ficção, romance, ou por enquanto você está mesmo ainda nos contos? Olha, difícil responder. Eu digo que eu não sei escrever poesia, né, poema, não sei fazer, e me aventuro de vez em quando, mas isso eu acho que não vai para frente. Agora, eu tenho uma história assim que eu acho que vira um romance. Eu só preciso do compromisso ali e do fôlego também, que eu ainda não encontrei. Então eu tenho lá assim nos meus arquivos outros contos e uma história que tem assim o potencial de um romance, que eu ainda não sei se vai existir. Quem sabe? E o que te chama mais atenção assim no formato e nas características do conto, né? Por que você escolheu essa forma de escrever? O conto, ele é muito dinâmico, né? Você pode fazer assim a escrita do seu jeito, né?
Então, cada contista tem uma forma de escrever um conto. Eu não posso dizer que, assim, eu não posso generalizar que os meus contos são como os contos de Bernadette Lira. Eu não posso generalizar isso. Então, eu acho que é a melhor forma mesmo de mostrar o meu estilo. E o conto, ele é muito rápido, né? Ele precisa ter o clímax já no começo, né? Ele é muito imediato. Isso me deixa muito, assim... eu fico muito interessada. Eu sou uma leitora de contos também. Eu gosto, né? Porque o autor, ele precisa demonstrar em poucas linhas muita coisa, em poucas linhas. Então, em um conto, ele consegue dizer muita coisa de uma forma sintética e ali está o estilo dele. Então, talvez também seja por falta de fôlego, não posso negar. Eu acho que eu sou um pouco preguiçosa também. Mas eu vi no conto uma possibilidade de escrever, assim, sobre diversas coisas, assim, né? Então, Então, no meu livro, por isso que eu acho que não existe, assim, um tema específico, porque eu gosto de escrever sobre muita coisa. Sara, você comentou no primeiro bloco que o livro, né, em si não era um projeto da sua vida, que esses contos nesse formato, eles caminharam junto com sua vida acadêmica. Apesar disso, teve alguém em especial da sua família, um escritor, que te influenciou desde cedo? Eu fui influenciada desde cedo a ler, né? Pela leitura. Meu pai, ele sempre foi leitor assim, assíduo, só que ele não é amante da ficção. Então eu cresci com a imagem dele em casa, lendo muito, mas lendo muito jornal e livros que têm uma temática de história, de política, de religião, de misticismo e até de astronomia, né? Então, isso tudo foi me chamando muita atenção enquanto criança. Eu acho que eu posso dizer assim que ele foi a primeira referência mesmo que eu tive para o universo da leitura. E os livros que estavam assim ao meu alcance eram esses, né? Então eu comecei a ler livro de história, né? De história das guerras, e isso me influenciou bastante, assim, até como estudante, né? Assim, eu sempre gostei muito de uma vertente mais filosófica, né? E depois é que eu fui ler ficção de fato, né? Então, eu acho que ele foi a principal referência, sim, para mim, mas não tanto para a literatura, né? E na literatura, você tem alguma influência, algum escritor que você gosta, que você se espelha? Eu gosto muito de literatura brasileira e tenho, assim, 2 pilares. Eu acho que tudo pode influenciar, né? Eu não posso dizer, assim, que é esse escritor que me influencia, eu não sei te dizer isso. Mas eu tenho 2 pilares, assim, eu falo que é Guimarães Rosa e Clarice Lispector. E aí, por eles, assim, eu já acho que é uma aula de literatura, né? Cada leitura que eu faço deles é uma aula. E não só para escrever, né? Para qualquer coisa. Eles, sim, eu acho que são grandes referências, assim, não só para mim, acho que para quem quiser. E escritores capixabas, você, né, faz mestrado na UF, está terminando aí e chegou a dar aula, né, dar aula ainda voluntariamente lá na UF sobre literatura capixaba, né, literatura produzida aqui no estado. Daí, você que tem esse conhecimento, que tem esse contato, tem alguém aí do mercado mesmo capixaba que te chama a atenção, que é uma referência para você? Eu gosto muito do Reinaldo Santos Neves e existem muitos outros, assim, que eu admiro muito, inclusive, né? A Bernadette Lira, escritores que não estão mais com a gente, como o Fernando Tatagiba, para mim é uma referência, né, também. E existem tantos outros que eu acho que eu não posso falar tanto, senão eu vou esquecer de algum. Para não ser ingrata, né? Mas a gente tá muito bem de literatura, assim. Eu acho que o Reinaldo Santos Neves é
É um nome, né, da nossa literatura, um nome Isso. muito forte da nossa literatura. Isso. O Luiz Guilherme, mesma coisa. Eu acho que são referências incríveis que a gente tem aqui no estado, que não é assim do estado, né, do âmbito bem nacional mesmo. Né? Sara, é muito legal você falar isso, porque muitas vezes os capixabas não conhecem, né, a literatura que é produzida, que é feita aqui no Espírito Santo. Você que teve esse contato de levar isso para a sala de aula, você percebe isso, que talvez as pessoas não conheçam? Percebo. Apesar de você estar dentro do âmbito acadêmico, né? Você deu aula para a própria graduação, não foi isso? Isso. Então, você percebeu ainda assim, ainda dentro do âmbito acadêmico, as pessoas não conhecem? Claro, sem dúvida. Lá não é referência, não. Né? Eu acho que a gente tem que ir para a rua mesmo para ver isso. E, assim, não existe ainda esse olhar voltado para a nossa literatura. E aí eu acho que quem perde são não só os escritores, né? É o público também, que perde muito com isso, porque tem muita literatura sendo feita aí de altíssima qualidade, né? Não estou dizendo nem por mim, estou dizendo pelos escritores que já têm aí 5, 7 livros publicados, que são fantásticos mesmo. E assim, o seu olhar, embora seu livro seja, né, recente, você já tem um olhar assim, do que está faltando? É divulgação, produção, acredito, né, pelo que você mesmo falou aqui, que não está faltando. Não. Seria o quê? Divulgação, é investimento? Você consegue ter um olhar do que falta hoje para que a nossa literatura seja mais conhecida, tanto pelos capixabas e também fora do estado? Sim. Eu acho que o problema mesmo é a circulação desses livros, né? O diálogo da literatura com o público. É complicado mesmo a gente falar disso, mas em resumo eu acho que é mais ou menos isso, a circulação que não está acontecendo. E aí os problemas são vários, né? Mas eu acho que a dificuldade mesmo do livro chegar até o leitor é muito grande. Precisa haver uma logística aí entre os órgãos, até mesmo a mídia, como a gente está aqui. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que o programa, inclusive, está de parabéns, porque a gente precisa levar a literatura para as pessoas. E eu, como escritora, eu estou fazendo até um papel assim, que eu não é que não deveria ser meu, mas eu acho que deveria ser também do órgão que possibilitou esse livro, né? A distribuição desse livro que deveria ser feita. E existem outras leis de incentivo, a produção existe. As leis de incentivo existem muitas. Existem municipais, né? Existem, a lei Chico Prego, a lei Rubem Braga. Eu acho que o incentivo e a produção já estão assegurados, né? Acho que o problema é o depois, maior, né? O problema está no depois. Isso. Sara, eu queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa. O nosso programa está chegando ao fim. Pedir para você deixar para os nossos telespectadores o seu blog, né, que tem aí um pouco do seu trabalho, e explicar como que eles podem entrar em contato com você também para ter o livro, como adquirir o livro. Tá. Olha, lá no blog eu já tenho todos os dados, assim, né? E-mail. Então, se a pessoa acessar o blog, ela já consegue entrar em contato comigo, deixar um comentário, e aí a gente entra em contato, não tem problema. Então, o blog, ele tem um nome um pouco exótico, é chadechama.wordpress.com.br. Tá ótimo, eu quero agradecer a sua presença aqui, deixar o nosso programa Um Dedo de Prosa bem aberto para você, para quando você tiver novidade, você voltar e contar pra gente, tá bom? Obrigada. Bom, o programa Um Dedo de Prosa de hoje termina aqui, mas você pode nos enviar sugestões. O nosso e-mail é tvalice.es@gmail.com. Obrigada pela sua companhia, continue com a nossa programação. TV Alice, o seu canal cidadão.